que você pensaria se eu lhe dissesse que existe um país que provavelmente é mais jovem do que você que me assiste e que saiu da miséria completa para hoje ser provavelmente o país mais eficiente do mundo? E esse país é a Estônia, que será o assunto que tratarei no vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal da Climb Investimentos, pois por aqui nós falamos sobre vários tópicos do mundo financeiro, tais como economias internacionais, planejamento tributário, bolsas de valores e criptomoedas. Portanto, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e aperte o sininho para receber todas as notificações quando for sair um vídeo novo. E para começo de conversa, que história é essa aí de Estônia? É o que? É de comer esse negócio? E para falar a verdade, não. A Estônia é um país localizado lá no leste europeu, conforme vocês podem ver aí na tela. E se você nunca ouviu falar desse país na sua vida, saiba que não é culpa sua, pois para falar a verdade quase ninguém fala sobre a Estônia. Isso acontece porque trata-se de um país pequeno, com cerca de 1,3 milhões de pessoas, o que se você mora no Brasil é menor do que a população de algumas cidades grandes e capitais. E além de ser um país pequeno, também é um país muito jovem, pois ele conseguiu sua independência no ano de 1991. E eu sei que a maior parte do meu público daqui é um pouco mais velho. Segundo estas estatísticas do YouTube, quase todo o meu público é composto por homens com idades variando entre 25 e 44 anos. E considerando que a Estônia teve independência em 1931, o país existe há 31 anos, o que significa que sim, muito provavelmente você me assistindo agora é mais velho do que um país inteiro. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque o exemplo estoniano ele é muito relevante, pois trata-se de um país jovem que saiu independente da União Soviética numa condição de miséria quase absoluta e em pouco mais de 30 anos conseguiram ascender economicamente a ponto de hoje ser considerado o 8º melhor país do mundo para fazer negócios, que tem o sistema tributário mais simples e mais direto do mundo e que menos enche o saco dos empreendedores, além de permitir que você, que esteja me assistindo agora, abra e gerencie uma empresa a partir de qualquer lugar do mundo. E para poder entender como que esse verdadeiro milagre econômico conseguiu acontecer em menos do que o tempo de vida de várias pessoas, é que estou fazendo esse vídeo. E o propósito principal dele é poder mostrar como que grandes revoluções acontecem nesse mundo capitalista e como você, investidor, pode se beneficiar disso para fazer uma grande revolução na sua vida financeira também. E só para poder dimensionar o quão grande foi esse verdadeiro milagre econômico estoniano, é que podemos consultar várias métricas, mas uma das minhas favoritas é esta que vocês podem ver aí na tela, que é o chamado PIB per capita ajustado pela paridade do poder de compra. Basicamente, o que isso mede é qual a riqueza que um estoniano tem em comparação com um outro país que teve uma história muito mais estável e que é Portugal. E eu escolhi Portugal propositalmente, pois foi um país que passou por uma considerável estabilidade desde o final da Segunda Guerra Mundial, não passou por muitas ditaduras, não foi invadido por outros países e também não sofre muita ameaça externa de ser invadida por outro lugar, o que é basicamente o contrário da Estônia. E aí nós podemos ver que em meados de 1990, o PIB per capita de Portugal era de 12 mil dólares em valores da época, lembrando que isso está ajustado pelo poder de compra. Enquanto isso, os dados da Estônia nem sequer existiam nessa época, porque o país como um todo também não existia. A partir de 1995, nós vamos tendo dados, e nós vemos que nesse ano, enquanto que o PIB per capita de alguém que morava em Portugal era de por volta de 14 mil dólares no ano, na Estônia era de 6, ou seja, menos do que a metade. Só que a distância entre os dois países foi caindo muito rapidamente. E a partir do ano de 2014, a Estônia passou Portugal e hoje possui um PIB per capita mais de 50% maior. Então, realmente, a velocidade com qual os caras cresceram
desde 1991 até hoje foi simplesmente impressionante e foi responsável por talvez um dos grandes milagres econômicos dos últimos 40 anos, junto com outras gemas ao redor do mundo como Singapura e Geórgia. E o segredo por trás de tudo isso foi apenas um: liberdade econômica. Pois a Estônia é o tipo de país que tinha tudo contra ela. Não tem uma grande população, fala um idioma chamado Eesti-Kiel, que literalmente só é falado por lá, então não tem como atrair muito o resto do mundo. Contava com uma ameaça de ser invadida pela Rússia logo no começo, e talvez um pouco até hoje. Não possui recursos naturais, nem nada. Literalmente, a única coisa que o país dispunha eram de empreendedores tentando melhorar de vida. E quando o governo percebe isso e faz o seu papel sumário de não atrapalhar, consegue-se grandes resultados como esse que vocês podem ver. Inclusive, esse ano de 2014 foi muito significativo para o país, não só porque marcou o ano em que ele passou o PIB per capita de Portugal, mas também porque foi o início de uma segunda revolução para poder abrir ainda mais as fronteiras do país e atrair os empreendedores de todo o mundo, mas isso eu vou falar um pouco mais para frente. E para você que está me assistindo e que é investidor, pode já estar com seus olhos abertos para as oportunidades que pequenos países assim trazem. Pois grandes fronteiras assim, com altíssima liberdade, altíssimo crescimento, são ótimas oportunidades para você fazer negócios ou investir nas empresas locais, seja as listadas em bolsa, sejam as de capital fechado, sejam as startups. Inclusive, a capital da Estônia, Tallinn, é conhecida como o Vale do Silício da Europa Oriental, pois é a cidade com o maior número de unicórnios per capita, talvez na Europa inteira, talvez no mundo, contando com grandes empresas como Skype, Wise e Bolt nascendo nas incubadoras de lá. Mas a pergunta que não quer calar ao longo desse vídeo é: como que esse milagre aconteceu? Como que num espaço de tempo menor do que minha vida, um país sai da mais absoluta miséria após ser dominado pela União Soviética e como ele consegue ascender tanto? E para poder responder a isso, vamos examinar um pouco da história. E se tem uma coisa que se pode tirar como lição da história de países assim, é que mesmo que um indivíduo tenha tudo trabalhando contra ele, se ele for diligente o suficiente, trabalhar de forma inteligente, aproveitar as oportunidades e principalmente estar num lugar certo, onde o Estado não atrapalha o empreendedor, que é realmente quem move esse mundo para frente, mesmo nessas situações que aparentemente não tinham como dar certo, o espírito humano e seu eterno estado de insatisfação e de busca por uma vida melhor é capaz de triunfar sobre tudo. E essa talvez é a coisa mais bonita desse mundo capitalista, pois ele dá a chance daqueles que são esforçados, inteligentes o suficiente para poder dar a volta por cima. E mesmo que eu esteja falando aqui da história de um país, isso é algo que se aplica muito à trajetória de um indivíduo. Eu tenho certeza que várias das pessoas que estão me assistindo agora e que são investidoras e que estão aproveitando todas as dicas aqui do canal, vários de vocês provavelmente não vieram das condições mais afortunadas, não vieram de berço de ouro e etc. Em vez disso, tiveram que construir a própria fortuna. E aqui eu falo fortuna no sentido mais antigo da palavra, que significa uma condição boa. Pode-se confundir isso, inclusive, com sorte. Mas enfim, vou acabar esse momento filosófico e vamos para os fatos. Essa história de dar a volta por cima, saindo da mais absoluta miséria, é algo que aconteceu com vários países ao redor do mundo. Mas talvez o caso da Estônia é muito emblemático porque eles são um país que foi dominado 3 vezes seguidas ao longo dos últimos 6 anos e que só realmente ficou independente em 1991. E eu consigo voltar a história daquela região para pelo menos o ano 1000, na época em que tinha várias tribos de bárbaros na época. Mas eu vou encurtar um pouco e voltar para o ano de 1700, que era mais ou menos a época em que o Império Russo estava se formando, ainda sob a monarquia dos czares. E basicamente, naquela época não existia Estônia, só tinha basicamente umas tribos de pessoas morando ali ao redor do Mar Báltico, e foi nessa época em que o Império Russo resolveu dominar a região. E assim ocorreu até por volta do ano de 1917, que é quando o Império Russo deixou de existir e deu lugar à União Soviética após a Revolução Russa, só que também era no meio da Primeira Guerra Mundial. E se aproveitando de toda a situação, o governo estoniano da época aproveitou para declarar independência após passar por uma pequena guerra de independência chamada de East Vabadsoda.
Isso resultou na primeira grande independência da Estônia, que, como eu vou falar mais pra frente, não durou muito tempo. Prepare-se, pois essa seção do vídeo vai ser basicamente uma grande história de sofrimento coletiva num país inteiro. Inclusive, essa Istvaba do Soda, que é a Guerra de Independência, é comemorada até hoje, no dia 24 de fevereiro. Mas é claro, como diz o ditado, a alegria de pobre dura pouco, então essa independência não iria durar, pois 23 anos depois, no ano de 1940, a União Soviética resolveu anexar novamente a Estônia. E dessa vez, estando muito mais fortalecida, o domínio acabou sendo muito mais longevo, durando até o ano de 1991. E durante esse período de dominação soviética, basicamente tudo de errado que podia ter dado ocorreu. Houve vários episódios de fome, houveram várias pessoas presas por razões políticas e por discordarem do governo, além de, é claro, todo o desmantelamento econômico que o regime comunista faz. Afinal de contas, como já explicou o grande Ludwig von Mises, existe o chamado problema do cálculo econômico no socialismo, fazendo com que economias que não seguem o capitalismo simplesmente não consigam alocar recursos. E o resultado disso foi boa parte da população morrendo de fome e outra parte da população fugindo do país. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual a população da Estônia é tão baixa. Porque quando 40% do país está morrendo de fome, não tem muito como crescer. Inclusive, até hoje, na Estônia sofre consequências disso, com um crescimento populacional basicamente zerado e que está em vias de se tornar negativo, entre outros. Mas bom, após 51 anos de dominação soviética e várias atrocidades cometidas em uma grande história de sofrimento coletiva, quando chegou 1991, a União Soviética já estava colapsando e foi nesse ponto em que o país aproveitou para declarar independência de novo do mesmo país. Lembra que eu falei que a história dos caras era sofrida? E essa segunda independência é comemorada no dia 20 de agosto. E é nesse ano em que começa a grande virada. Pois muito por causa do trauma de ter sido dominado pela União Soviética e de por ter sido aflita por uma imensa burocracia, é que o novo governo, liderado por Mart Laar, optou por basicamente dar uma volta de 180 graus na política econômica e resolveu liberalizar boa parte da economia, acabar com burocracias, tentar digitalizar os serviços a fim de não depender muito de funcionários públicos. Lembrando que uma das formas de dominação da União Soviética era criar uma extensa rede de funcionários públicos que exigiam burocracias para se fazer basicamente qualquer coisa e também para poder cobrar umas propinas de vez em quando. E logo, uma das medidas adotadas foi simplificar brutalmente o sistema tributário a fim de garantir que os empreendedores pudessem fazer seus negócios e rapidamente desenvolver o país sem ter que ficar se preocupando com coisas chatas que o Estado fica forçando. Como resultado disso tudo, hoje em dia, o sistema tributário da Estônia é descrito pela OCDE, que é um grupo de países desenvolvidos, como sendo o sistema mais competitivo do mundo inteiro em termos de poucas horas para poder declarar impostos em empresas. E felizmente, naquela época, o governo percebeu duas coisas muito importantes. Primeiro, que a Estônia era um país pequeno e pobre e que por isso não tinha muito a oferecer ao mundo. E por causa disso, eles teriam que ser muito competitivos e muito atrativos ao capital estrangeiro, pois literalmente não existia outra maneira de se desenvolver e sair do buraco que a União Soviética colocou os caras. E essa revolução toda continuou muito engravada no espírito dos governos subsequentes, até que no ano de 2014 ocorreu uma segunda revolução, que foi a abertura para que qualquer pessoa do mundo fizesse negócios na Estônia e gerisse empresas de lá. E o que eles criaram foi a chamada Digitale Izcutnistas, mais conhecida como e-Residence. Esse é um documento que permite que qualquer pessoa do mundo abra uma empresa por lá e a gerencie. E nesse ponto, eu mesmo tenho experiência pessoal para falar, porque eu sou um residente digital da Estônia. Esse aqui é o documento, e eu estou segurando dessa forma para poder ocultar alguns dos números que são muito pessoais e que estão escritos aqui. Mas basicamente, com este documento, eu consigo fazer todo tipo de interação com o governo, gerir empresas e etc. Inclusive,
Eu até já fiz um outro vídeo aqui no canal explicando em maiores detalhes o que é que você consegue fazer com essa residência digital e por isso irei deixá-lo aqui no izinho. E o intuito do governo ao criar um sistema de residência digital como esse foi permitir que pessoas de todo o mundo pudessem fazer negócios com a Estônia. Porque lembra que eu falei? É um país de 1,3 milhões de pessoas. Então o governo sabe que o país não pode se desenvolver sozinho. A única maneira é depender de empreendedores ao redor do mundo. E isso não é alguma coisa teórica que pessoas falaram em entrevistas ou que eu li no livro. Eu ouvi isso pessoalmente de um dos parlamentares de lá. No ano de 2020, eu participei de um evento onde tive a oportunidade de falar com Andrew Sutz. E na época, ele era membro do Gabinete de Empreendedorismo e Tecnologia da Informação. E depois de um tempo, ele virou parlamentar. E ele me disse muito claramente, nosso intuito como país é tentar atrair o máximo de empresas de fora para cá, para poder ajudar no nosso país. Isso, inclusive, foi uma coisa que já comprou muita briga com a Estônia no meio da União Europeia, porque a Estônia é membro da União Europeia. O que aconteceu é que no ano de 2015, perceba, um ano depois do lançamento da e-Residence, o governo alemão foi reclamar com o governo estoniano, dizendo que o sistema deles estava bom demais e que estava começando a fazer com que empreendedores saíssem da Alemanha e fossem para a Estônia. Então, literalmente, o governo alemão foi dizer, poxa, gente, vocês são bons demais enquanto eu sou incompetente e não consigo manter minhas empresas aqui, e por isso agora eu estou começando a perder receita tributária. Poxa, não tem como vocês aí cobrarem um imposto a mais ou botar uma barreira para barrar empresas estrangeiras ou coisas assim. E a Estônia foi clara em dizer, não, eu preciso desses caras. E eu não sei quanto a vocês, mas eu adoro quando países se comportam como sendo negócios tentando atrair clientes dessa forma. E por falar em sistema tributário, esse é um dos vários pontos positivos desse país, porque lá não existe cobrança de imposto de renda dentro das empresas. Ou seja, uma empresa que fatura, que tem lucro, mas que opta por deixar o dinheiro lá dentro para reinvestir ou para fazer alguma outra coisa, ela não paga impostos. E de fato, essa tributação só ocorre na ocasião de distribuição de dividendos, que aí eles são tributados na alíquota de 20% ou de 14% se for uma empresa que distribui dividendos regularmente. Ou seja, sim, você aí que está me assistindo pode muito bem abrir uma empresa na Estônia de maneira muito mais fácil do que você faria em basicamente qualquer país do mundo e ainda não pagar imposto em cima disso. Inclusive, mesmo que você queira tirar dinheiro da empresa, tem como fazer isso sem ser via dividendos, mas isso aí é uma outra história. E por meio dessa história inteira que eu contei aqui nesse vídeo, eu queria informar a você que essa mentalidade de ser competitivo e de tentar atrair as melhores oportunidades para si é o tipo de mentalidade que vai te levar para frente como investidor ou como empreendedor. E mesmo que isso daqui seja uma lição dada de um país, essa mesma lição se aplica para indivíduos também. Afinal de contas, países são apenas agregados de indivíduos. E sempre que você achar que sua situação está difícil, que você está pobre, que sua família não ajuda, ou qualquer outra circunstância, lembre-se que existe um país que já foi dominado 2 vezes e passou por literalmente comunismo e mesmo assim conseguiu dar a volta por cima. Então, se eles conseguiram, então um indivíduo também consegue. E a segunda lição é ir atrás das boas oportunidades, seja lá onde elas estiverem. Pode ser na renda fixa, pode ser nas criptomoedas, pode ser nesses tipos de mercados, pode ser em outros países como Estados Unidos, Taiwan, Irlanda, etc. Mas sempre haverão alguma oportunidade esperando algum empreendedor perceber e aproveitar ela. E a verdade é que no mundo de hoje, repleto de opções e da internet com uma grande abundância de informações na internet, vide por exemplo esse canal daqui onde você pode ouvir um maluco como eu falando sobre a história econômica de um país lá do outro lado do mundo. Nesse ambiente de informação é que os grandes cérebros e as grandes mentes podem prosperar. E essa é a mensagem que eu queria deixar no vídeo de hoje, pois nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.